Ora viva! Sejam bem-vindos a mais um Teatralidades, o 44º episódio, é verdade. 44 semanas a partilharmos este espaço, quem diria, não é? E aproveito para desde já dizer que para a semana teremos um episódio de introdução ao Natal, que terá como tema o Natal. É verdade. Porquê? Porque já estamos em perfeita época natalícia, as ruas já estão todas iluminadas, as lojas com as montras todas decoradas, umas mais elaboradas, outras mais simples, são autênticos cenários de teatro e está para acontecer aquele que é o grande momento desta grande produção que é o Natal, mas que tem um tema que é fundamental, que é o tema da família. Para a semana iremos falar acerca disso. Até lá, eu para este episódio tinha pensado em falar eventualmente, lá está, da 8ª produção da Companhia Certa de Varazim Teatro, que é um espetáculo de Natal para ser levado às escolas e que está a circular por várias escolas, quer do Concelho da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, Braga e Maia. Portanto, é um espetáculo que foi feito e criado a pensar em ir aos próprios estabelecimentos escolares e que tem como título #Natal. Hashtag, esta palavra que agora faz parte do léxico, sobretudo da juventude, sobretudo da gente mais nova, por causa das redes sociais, essencialmente por causa do Instagram. O cardinal, o nosso cardinal no nosso espetáculo chama-se #Natal. Mas também poderia vir aqui falar, cheguei a pensar em vir aqui falar das manifestações que houveram em Porto e Lisboa, essencialmente, mas também em Bragança, das plataformas a pedirem o 1% no orçamento para a cultura, já neste orçamento. 1% do orçamento que fosse destinado à cultura parecendo que é um número que é irrisório, 1%. Na verdade é um número que está muito longe de ser atingido naquilo que têm sido os orçamentos até agora, e os orçamentos não têm passado dos 0,3% do orçamento para a cultura. E este pedido e estas manifestações englobam muita gente, porque era necessário que se percebesse e é necessário que percebam aí desse lado que quando se fala de cultura fala-se daquilo que está sob a tutela do Ministério da Cultura e que é bastante alargado, bastante abrangente, vai desde a RTP até aos museus, às fundações, a Casa da Música no Porto, as fundações de Serralves, por exemplo. Engloba muita coisa, o património arquitetónico e histórico, arqueológico, as bibliotecas, é tanta coisa que 1% é um valor que garantidamente não será o valor suficiente. No entanto, foi adotado pela gente que anda nestas lutas, como sendo um ponto de partida, como sendo uma base a partir da qual devemos começar a falar numa verdadeira e digno orçamento para a cultura. Falando disto, falando do orçamento para a cultura, falando deste 1% reivindicado, destas lutas, destas manifestações que foram feitas, e falando do Natal, na verdade eu vou dedicar este espetáculo a um ator. A um ator que não é tão conhecido como o Rui de Carvalho, que eu falei aqui a semana passada, com tanto entusiasmo por ter tido a oportunidade de o ver atuar ao vivo, aos 93 anos. É um ator que, embora tenha tido uma carreira com vários filmes da cinematografia nacional, feito vários espetáculos, variadíssimos espetáculos de teatro, é um ator que não é tão conhecido como o Rui de Carvalho e nem sequer chegou aos 93 anos de Rui Carvalho. Estou a falar de um ator que se chamava José Lopes e que não é tão conhecido, mas não poderá jamais ser esquecido.
Porque esta semana, como eu ia dizer, nós fomos surpreendidos com a notícia de que um ator que participou em variedíssimos filmes, mesmo para a televisão fez alguns trabalhos de teatro, que este país, com todos nós incluídos, onde eu me incluo, ou onde o incluo assim, o esqueceu. O abandonou. Mais do que esquecer, abandonou. Abandonou à mais profunda solidão, abandonou ao mais profundo esquecimento, e ele faleceu numa tenda em que vivia, junto a uma estação de caminho de ferro em Sintra. E este país deixou que um ator com 61 anos de idade, portanto, não sendo propriamente um jovem, não é garantidamente uma pessoa idosa, e nem que o fosse, quer uma coisa, quer outra, ficasse esquecido e abandonado numa tenda, a viver numa tenda, sem nenhum tipo de apoio social, porque tinha tido o famigerado e tantas vezes falado rendimento de reinserção social e que lhe tinha sido retirado, e a viver numa tenda, e morreu sozinho, e só foi descoberto que ele tinha morrido alguns dias depois. Aliás, não se sabe bem quanto tempo antes ou há quanto tempo é que ele tinha falecido. É por isso que há muita gente a lutar por melhores condições para a cultura, para os artistas, porque os artistas não podem viver nesta situação. Um país que queira ser democrático, queira ser digno, não pode deixar, não é um artista, não pode deixar que as pessoas vivam nestas condições. E isto associado à campanha enorme que o Sr. Presidente da República tem vindo a desenvolver, no sentido de que o Governo encontre uma solução para os sem-abrigo, é motivo para que todos nós, quem é do teatro, quem é das artes, quem é da política, quem tem a responsabilidade de tomar iniciativas no sentido de acabar com estas coisas, de que todos nós, quem não tem nada a ver com isto, apenas é cidadão, devemos refletir sobre estas situações. Porque isto é aquilo que é completamente avesso ao Natal, que é a época que estamos a viver. Por isso, desejo-lhe uma excelente semana, desejo-lhe que para a semana estejamos todos aqui de novo, nos encontremos novamente para falarmos do espírito natalício, mas até lá, por favor, vamos refletir todos sobre isto, porque isto é muito grave num país no século XXI como Portugal, num país europeu ocidental, considerado semi-desenvolvido ou desenvolvido, se assim quiserem. Bem-ajam e até para a semana.